O segredo espiritual. Escolhido por Deus, existe uma dor que não se pode expressar em gritos, mas que pesa no coração. Um tipo de dor que não é contado nas estatísticas, mas que consome por dentro. A tristeza de se sentir esquecido. Mesmo rodeado de pessoas, a sensação de vazio continua a preencher meu ser. Não é porque você não ama, nem porque não está ao seu lado, mas porque parece que ninguém percebe que você também precisa de atenção. Quando ninguém se lembra de você, nem mesmo as pessoas mais próximas, a alma acaba mergulhando em um silêncio involuntário. Você vê os aniversários passando, as celebrações acontecendo, as pessoas se reunindo e se questiona: alguém vai se lembrar de mim? Porém, o dia chega ao fim e, com isso, a expectativa de ser lembrado também se diminui um pouco. Convites que não aparecem, mensagens que ficam sem resposta, o telefone que continua sem fazer som. O coração bate intensamente, ansioso por algo, uma palavra, um gesto, uma presença, mas não recebe nada. A razão pode tentar fazer sentido da situação, mas o coração sente profundamente. Você foi deixado de fora. A sensação de ser invisível, mesmo quando estamos fazendo tudo da maneira certa. Você oferece ajuda, apoio e cuidado. Você está sempre presente quando é chamado. Mas quando você mais precisa, tudo ao seu redor parece estar agitado demais. Você acaba se tornando alguém importante, mas nunca a prioridade. E isso machuca mais do que a falta. A pergunta que vem à mente é: será que Deus se afastou de mim? Quando nem o céu parece ter uma resposta, a mente começa a elaborar armadilhas. A ausência de respostas de Deus pode dar a impressão de que estamos sozinhos. Na realidade, não é bem assim. Esse silêncio possui um significado. Esse vazio possui um significado. Essa falta traz consigo o peso de algo mais significativo. O coração, exausto de sempre estar lá para os outros, mas se sentir esquecido por todos. Você já se sente exausto de doar. Você já se cansou de tentar manter os relacionamentos. Já reparou que você está sempre se esforçando para estar presente, enquanto parece que ninguém faz o mesmo por você? A alma clama por reciprocidade, mas você encontra silêncio. É uma sensação estranha, como se estivéssemos envolvidos em tudo ao nosso redor, mas ao mesmo tempo, como se não fizéssemos parte de nada. Você está nas conversas, nos grupos, nas mensagens, mas ninguém realmente enxerga quem você é. É como se você estivesse lá por uma coincidência, como se a sua ausência tivesse um peso menor do que a sua presença. A diferença entre o quanto você se dedica e a falta de consideração que recebe como resposta. Você oferece de tudo: coração, tempo, atenção e oração. Mas obtém indiferença. Isso dói mais do que receber uma rejeição direta, porque é uma dor que não pode ser definida, apenas um peso. Quando nem a família te compreende e o silêncio se transforma no seu único abrigo. Às vezes, o espaço que você imaginava ser acolhedor se transforma no local de maior distanciamento. E então, você aprende a manter tudo para si mesmo, escondendo as lágrimas, disfarçando o cansaço e sorrindo com um olhar triste. A tristeza que se esconde para não sobrecarregar ninguém. Você aguenta, engula em seco, dorme com o coração pesado, pois não quer ser um peso para os outros. No fundo, o que você realmente desejava era um abraço verdadeiro. Alguém que falasse: eu estou presente. A apreensão de que nem Deus esteja mais prestando atenção em você. Quando os homens se esquecem, a alma começa a questionar até mesmo o olhar de Deus. Embora essa dúvida possa ser dolorosa, ela representa o começo de uma resposta. É nesse momento em que você se sente no seu limite, que Deus começa a mostrar que nunca se esqueceu de você. Essa sensação de ser deixado de lado não é o fim, é apenas uma jornada. É uma preparação para algo que apenas aqueles que vivenciaram o silêncio profundo
conseguirão compreender ao ouvirem a voz de Deus em seu interior. Você não foi deixado de lado. Você está passando por uma separação. E o céu, diferentemente dos seres humanos, não te ignora, ele te transforma. Em plena tranquilidade, em amor, com intenção. Selecionado por Deus, há um silêncio que não indica falta, mas um movimento invisível. Enquanto sua alma sofre na solidão e se pergunta por que ninguém me vê, o céu está tecendo respostas onde você só enxerga um vazio. O silêncio de Deus não deve ser visto como uma punição, mas sim como uma estratégia divina. Deus não tem pressa, ele trabalha de forma discreta e cuidadosa. O tempo do céu não é guiado pelas pressas da humanidade. Deus age com profundidade, não com pressa. Ele não constrói apenas para impressionar, mas sim para oferecer sustentação. Por essa razão, ele valoriza mais o que é feito em segredo do que aquilo que é exibido em um grande espetáculo. A semente precisa ser plantada antes que possa florescer. Antes de florescer, é. Escolhidos. O momento para transformar sua vida espiritual chegou. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. Eu sou Gabriel, e assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual, o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Necessário estar protegido, oculto, silenciado. Assim como uma semente que deixa de lado sua forma, seu brilho e seu som, mas que na escuridão passa por uma transformação. É nesse lugar que a vida começa a vibrar de uma forma especial. O esconderijo de Deus te resguarda do julgamento apressado. Se Deus te revelasse neste momento, as pessoas te julgariam pelo que ainda está em processo de se tornar. Ele se reserva porque te ama. Ele silencia você porque deseja que você cresça livre de contaminações. E deseja que você perceba quando a maturidade se tornar evidente, mesmo sem palavras. Quando Deus decide te proteger, até mesmo os teus adversários não conseguem te alcançar. Existe uma forma de proteção que somente o anonimato pode proporcionar. Quando Deus fecha portas e desvia olhares, Ele está te protegendo. Não me escondo por fraqueza, mas sim por valorização. Qualquer pessoa comum pode se destacar. Aquele que é raro é valorizado. O silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. Na verdade, é um processo de construção. A cada segundo sem uma resposta, você adiciona mais um tijolo à construção espiritual que Ele está levantando dentro de você. O céu atua em quietude. E quando Deus não se manifesta, Ele está nos moldando. Deus fica em silêncio quando está preparando algo bem maior do que conseguimos perceber. Estão sendo elaborados alguns projetos. As missões estão sendo organizadas. Conexões estão sendo transferidas. Enquanto você pede por respostas, o céu está se preparando para trazer revelações. Ele elimina os ruídos para que você consiga ouvir apenas a voz do céu. Para ouvir Deus de maneira clara, é necessário que os ruídos do mundo parem. Por isso, Ele se afasta.
Fique em silêncio. Isola. Não é para te machucar, mas para ajustar sua forma de ouvir. Ele deseja compartilhar com você mensagens que só podem ser percebidas na tranquilidade. O que Deus está te mostrando durante o silêncio será revelado no momento certo, quando a autoridade chegar. O que hoje pode parecer uma humilhação será, amanhã, a sua conquista espiritual. Você será abordado em busca de respostas que só foram moldadas nesse período, sem apresentações. Às vezes, não ter respostas é a melhor maneira de demonstrar o quanto nos importamos. Quando Deus não dá uma resposta é porque Ele está trabalhando em algo que no momento certo encontrará a sua própria resposta. Ele não te conta, porque está prestes a te surpreender. O silêncio de Deus não significa descaso, é um processo sagrado de lapidação. Você está sendo moldado por forças que não consegue ver. Cada aspecto da sua essência está sendo moldado para suportar algo que não pode ser confiado a quem nunca enfrentou um deserto. Escolhido, não confunda o silêncio com o esquecimento. Quando o céu parece em silêncio, é na verdade Deus conversando com o mundo espiritual sobre você. E quando Ele voltar a falar com você, será de uma maneira gloriosa, com orientação, com autoridade. Porque o silêncio foi apenas um breve intervalo antes do anúncio. Escolhido por Deus, o que você está passando não é abandono, é uma preparação silenciosa. Você foi colocado em uma nova situação, não deixou de ser valorizado. Essa separação é chamada de consagração no céu. É um momento em que Deus te livra das distrações externas para te preencher com descobertas profundas que vêm de dentro. É aquele momento em que parece que tudo está em pausa, mas na verdade tudo está sendo criado. O Espírito está limpando o seu interior antes da revelação. O que Deus deseja realizar através de você requer uma purificação. Intenções puras, pensamentos elevados e íntegros. O que importa não é a aparência, e sim a essência. E é no invisível que o Espírito inicia essa obra, um lugar onde não há aplausos, mas onde tudo realmente acontece. Algumas pessoas foram afastadas para não comprometerem sua missão. Nem todo mundo está pronto para testemunhar o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Muitas pessoas escondiam a inveja atrás de um sorriso e a competição se disfarçava de amizade. E Deus, em sua infinita misericórdia, afastou. Você se emocionou, mas Ele te libertou. A dor que você sente agora é como um forno que está moldando a sua autoridade. O fogo do deserto não representa destruição, mas sim um processo de refinamento. É o momento em que o ego se extingue e o espírito se expande. Um lugar onde os medos são enfrentados, onde os anseios se harmonizam com a vontade de Deus. Você não está passando por um sofrimento, mas sim por um processo de purificação. Você está sendo preparado para algo que é exclusivo e não pode ser compartilhado com ninguém. Existem chamados que não podem ser compartilhados. Tarefas que requerem momentos de solidão. Existem talentos que se revelam apenas quando não estão sob a observação das pessoas. Este momento é seu e de Deus. É isso. Essa consagração silenciosa te ensina a confiar apenas no Espírito. Quando os apoios desmoronam, o Espírito se mostra como um apoio fundamental. Quando as vozes se calam, a voz dele se sobressai. A dependência se desloca, passando do homem para Deus. E isso te traz liberdade. Deus está te protegendo emocionalmente para que você não se deixe levar pela adulação. O elogio que você tanto procura hoje pode se tornar uma armadilha amanhã. Por isso Deus te fortalece em momentos que você não consegue ver, para que a futura honra não te desvie do caminho. O reconhecimento chegará, mas você já não precisará dele. O que está sendo criado agora é uma verdadeira unção, e não apenas um simples destaque. O céu não te prepara para o palco, mas sim para exercer a autoridade. Não se trata de desempenho, mas de estar presente. A presença que traz um poder especial só surge em momentos de profundo silêncio. Você está usando algo que o mundo ainda não consegue compreender.
Existem mantos espirituais sendo colocados sobre você que não possuem uma forma física. Existem códigos, talentos, percepções e entendimentos sendo despertados, mesmo que ninguém perceba. Em pouco tempo será impossível não notar. A solidão que vivenciamos durante o processo é o que alimenta nossa intimidade espiritual. É no quarto vazio, na calma da madrugada, na lágrima que se oculta, que o céu se faz presente com mais intensidade. Deus está criando um espaço especial para que Ele possa habitar. E ali você está tendo a oportunidade de conhecer o Espírito de uma forma que poucos conseguem. Nada está estagnado, tudo está sendo moldado silenciosamente. Os olhos humanos não enxergam, os amigos não conseguem compreender. O mundo não está te dando atenção, mas os céus estão em transformação. Uma edificação que é profunda, silenciosa e sólida. Porque o que vai surgir desse processo não será algo pequeno, será algo eterno. Dedique-se, fique por aqui. Valorize este momento. Essa consagração invisível é o que vai garantir a sua autoridade no futuro. Aquele que valoriza o refúgio vive a glória sem precisar competir com ninguém. Escolhido por Deus, nem sempre ficar parado significa que não há um propósito. Com frequência, a situação é justamente oposta. O céu está te cobrindo. Quando Deus parece se esconder, na verdade, Ele está nos protegendo, nos preparando e nos posicionando. E mesmo que sua mente não consiga entender, o Espírito já começa a perceber. Há sinais espirituais evidentes, e quando você consegue identificá-los, tudo passa a se encaixar. Rejeições que parecem inexplicáveis e que ocorrem de forma repetida. Algumas pessoas que costumavam te procurar agora estão se distanciando. Os convites desaparecem. Você se torna despercebido em lugares onde antes chamava a atenção. Por mais dolorosa que essa rejeição possa ser, ela pode ser vista como uma intervenção divina. Não se trata de algo pessoal, é algo que está além, é profético. Distanciamento repentino de amizades e relacionamentos. Os laços se desfazem sem um motivo claro. Você se esforça para resolver, mas a sensação é de que tudo foge do seu controle. Deus está preparando o caminho, removendo os obstáculos que podem te frear no seu crescimento. Embora você ainda considere isso uma perda, o céu já vê como um livramento. Projetos que acabam sendo bloqueados, mesmo com todo o empenho dedicado. Você se empenha, organiza, coloca em prática, mas parece que nada avança. Portas que deveriam se abrir continuam trancadas. Não se trata de incompetência. É como se a mão de Deus estivesse segurando você, evitando que seja exposto antes do momento certo. Você sente uma fome espiritual que ninguém ao seu redor consegue compreender. Um anseio intenso de estabelecer uma ligação com Deus, de se afastar, de procurar mais. Enquanto todos ao seu redor vivem de forma superficial, você percebe um chamado silencioso para explorar o que é mais profundo. Sonhos que trazem revelações e sentimentos de intuição que aparecem frequentemente. Imagens, sensações, palavras que tocam o coração com intensidade. Você começa a notar que o céu está se comunicando, mesmo que tudo ao seu redor pareça indiferente. O que é invisível se revela de forma intensa. Às vezes, oportunidades se fecham sem uma explicação lógica, mesmo quando temos preparo e talento. E isso te deixa confuso. Deus não fecha portas para te deixar frustrado. Ele as fecha para te guiar em uma nova direção. Nem toda oportunidade é uma bênção. Algumas se apresentam como armadilhas ocultas. Você reza mais, mas se sente mais solitário, e mesmo assim segue em frente. Sinto que a sede está crescendo cada vez mais. Uma ligação que se torna mais profunda. Mesmo que você não perceba resultados visíveis, há uma sensação de que algo dentro de você está sendo nutrido. Este é o alimento dos selecionados. As oportunidades que aparecem parecem desaparecer antes de se tornarem realidade. Projetos, parcerias e conexões, tudo parece muito promissor no começo,
mas acaba desmoronando antes de dar frutos. Deus está realizando um processo de seleção. Evite se juntar àquilo que não está em sintonia com as coisas boas. A carga espiritual do ambiente pode ser pesada, mas você continua firme. Ao entrar em um ambiente é possível perceber a atmosfera que ele carrega. A opressão é um tema que toca profundamente as relações sociais e impacta a vida de muitas pessoas. Mas ao invés de correr, você fica, e reza, e resiste. Sua presença é por si só uma forma de resistência espiritual. Mesmo que esteja escondido, você já causa incômodo às trevas. Tudo parece em silêncio, mas sua alma percebe que algo está prestes a acontecer. É como uma leve brisa que antecede a tempestade de bênçãos. Um momento sagrado de pausa antes da revelação. O espírito consegue perceber aquilo que os olhos ainda não conseguem ver. Você deve saber que toda essa espera tem um propósito. Você está prestes a ser descoberto. Esses sinais não têm a ver com a sorte. São mensagens divinas, sinais de que o Pai te colocou em um abrigo para te fortalecer. Quando Deus decide ocultar algo, é porque a glória que está por vir não pode ser interrompida por ações humanas. Mantenha a calma e a força. O silêncio é apenas uma forma de se preparar disfarçadamente. Escolhido por Deus, enquanto muitos têm a ambição de estar no centro das atenções, você está sendo moldado na quietude das sombras. E não se trata de um castigo, é uma estratégia. A verdadeira autoridade não surge no meio da multidão, ela se origina na tranquilidade do silêncio. O que Deus está fazendo dentro de você não é apenas para ganhar popularidade, mas sim para estabelecer um governo espiritual. Não se trata de influência digital, mas sim de um impacto no mundo que não conseguimos ver. O que é produzido no anonimato possui uma essência pura e uma força única. Porque no silêncio não existe desempenho, apenas essência. Não existe público, apenas o espírito. É nesse contexto que a unção é desenvolvida de maneira mais intensa. O que o céu cria longe da vista das pessoas, ele mantém à mostra para muitas. Deus deseja te dar algo que ninguém pode tirar de você. Qualquer coisa que seja criada somente com o esforço humano pode ser destruída pela opinião dos outros. Entretanto, o que é dado pelo céu, ninguém consegue destruir. Por isso, Ele está desenvolvendo em você uma autoridade inabalável, pois ela vem da sua intimidade, e não da exposição. Autoridade não se mede pela quantidade, é a essência refinada nas dificuldades. Mesmo que você permaneça em silêncio, ao se expressar, a atmosfera ao seu redor se transforma. Você pode caminhar sem fazer barulho, mas a sua presença provoca desconforto e ao mesmo tempo traz uma sensação de liberdade. O espírito que te envolve pode ser sentido por aqueles que possuem um olhar espiritual. Quando você se mostrar, sua presença transformará o ambiente ao seu redor. Não será sua aparência, seu histórico profissional ou seus argumentos. A unção deve estar presente nos ossos, a grandeza que ressoa na voz, a autoridade que você constrói em momentos em que só Deus está te observando. A autoridade de quem foi testado e se manteve em silêncio é inquestionável. Não é preciso justificar, convencer ou entrar em disputas. A importância da presença de Deus será seu atestado. Aqueles que têm uma conexão espiritual perceberão isso, mesmo sem que você precise se apresentar. O verdadeiro poder não está em falar demais, mas sim em ter o Espírito dentro de si. Muitos falam, mas poucos realmente fazem. Muitos falam sobre como viver, mas poucos realmente colocam isso em prática. Muitos conseguem mostrar, mas poucos realmente sustentam. Você foi convocado para defender aquilo que outros apenas almejam. A dor que você enfrentou será a sua forma de se comunicar com aqueles que também estão machucados. Valeu a pena. As noites em que chorei, o cansaço, a solidão. Tudo isso se transformará em compaixão e cura. Você conseguirá chegar até aqueles que se sentem esquecidos porque em algum momento você também fez parte desse grupo.
Deus te levantará como uma resposta para as dores que ainda nem apareceram no mundo. Ele está te preparando para se tornar a solução em tempos que nem começaram ainda. A autoridade que está se formando em você será profética. Ela será chamada quando o caos começar a afetar vidas que por enquanto ainda estão adormecidas. A verdadeira autoridade não busca se promover, ela se revela. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de anúncio. O que você traz consigo um dia vai se manifestar em sua vida. E quando Deus declarar agora, nenhuma força humana será capaz de te deter. Aquele que possui autoridade não precisa ser nomeado. Seu valor é naturalmente reconhecido. Os céus te reconhecem, o inferno tem medo de você. E logo, os homens vão te reconhecer. Não é pelo simples fato de você querer ser notado, mas... Sim, porque a energia que você transmite é algo que não pode passar despercebido. Mantenha-se firme naquilo que é privado. É nesse lugar que o Pai marca com fogo aquilo que o mundo contemplará em glória. A autoridade que é dada por Deus não precisa se preocupar em competir. Ela simplesmente é. E quando se faz presente, os céus se agitam e a terra reage. Selecionado por Deus, o período de isolamento é uma verdadeira escola, mas sem aplausos. É como uma caverna onde o reflexo da alma traz ensinamentos mais profundos do que quaisquer palavras externas. É justamente nesse espaço de tranquilidade e anonimato que você começa a entender e a lidar com suas cargas, tanto as que já possui, quanto as que ainda virão. Entretanto, para isso, é preciso ter sabedoria espiritual. Muitas pessoas desistem exatamente na fase em que estão sendo preparadas para alcançar grandes conquistas. Evite a tentação de se exibir antes do momento certo. A sociedade nos incentiva a ter pressa. Mas no reino, quem tenta se adiantar acaba se perdendo. A revelação prematura tira a intensidade da unção. Se Deus ainda não revelou algo para você, é porque está te preparando e te fortalecendo para lidar com a situação quando ela acontecer. Não tente forçar conexões. Aqueles que são de Deus serão atraídos no momento certo. Relacionamentos espirituais não se formam pela insistência, mas sim por um propósito. As pessoas que estão alinhadas com a sua missão vão identificar o que você traz consigo, e elas vão chegar. Sem que você precise se submeter, se comprometer ou ficar em silêncio. Cuide da sua energia. O adversário pode agir antes que as verdades sejam reveladas. À medida que nos aproximamos do tempo de Deus, os ataques se tornam cada vez mais sutis. Distrações, pessoas que não são boas companhia, convites tentadores, fazem de tudo para impedir o seu progresso. O discernimento será sua proteção. Continue perseverante. O céu está acompanhando sua postura. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está avaliando a sua fidelidade. Ele não está apenas medindo sua força, está fortalecendo seu caráter. Um caráter moldado em momentos de privacidade sustenta compromissos diante de todos. Aproveite o tempo de espera para desenvolver sabedoria e fortalecer os laços de intimidade. Agora é o momento ideal para você absorver conhecimentos que irá compartilhar mais tarde. É na caverna que você aprende tudo o que precisa para ajudar e curar muitas pessoas. Não minimize a importância desse período. Ele é uma pessoa justa. Fique em silêncio por um tempo. Não sinta a necessidade de explicar seu caminho a ninguém. O Espírito Santo dispensa explicações. Aqueles que veem apenas com os olhos físicos nunca compreenderão os caminhos de quem caminha com o invisível. O que Deus está realizando dentro de você é algo que vai além das palavras. Não procure ser visto, mas sim compreendido em profundidade. A unção que realmente faz a diferença não é aquela que apenas chama-se a atenção, mas sim a que promove transformação. Ter uma conexão profunda com o Espírito é mais relevante do que receber a atenção das pessoas.
O profundo é o espaço de quem traz consigo um destino. Reforce sua base emocional para dar suporte à unção que está por vir. Quando Deus te revelar algo, é comum que surjam tanto críticas e elogios quanto grandes expectativas. E se a alma não estiver firme, a unção se dispersa entre os aplausos. Por isso, você está passando por um treinamento para desenvolver a resistência emocional. Lembre-se, mesmo que ninguém possa ver, uma semente está se transformando em uma árvore. Quando essa árvore crescer, os frutos serão tantos que até aqueles que te esqueceram virão em busca de alimento. Mas seu coração já estará curado, pois o esconderijo te ensinou a amar, mesmo sem ser visto. Valorize seu refúgio. Ele é o espaço sagrado da sua força. Foi naquele lugar que Elias ouviu a suave voz de Deus. Foi nesse lugar que Davi se preparou para assumir o trono. Foi naquele local que Jesus orou a ponto de suar sangue. Tudo que existe precisa passar por esse lugar antes de nascer. E você, que foi escolhido, está exatamente no lugar onde deveria estar, no abrigo, no cerne da criação divina, no lugar onde as raízes se desenvolvem antes que os frutos comecem a surgir. Escolhido por Deus, o tempo de silêncio não representa o fim, é, na verdade, o começo da manifestação. Quando Deus decide trazer à luz alguém que Ele mesmo manteve oculto, não existe sistema, estrutura ou força humana capaz de barrar isso, pois aquilo que se origina no Espírito se manifesta com poder, e essa força já está sendo cultivada dentro de você. Deus te levará a lugares que você nunca sonhou, mas que já estavam preparados para você. Talvez você ainda não se visualize nesse lugar, mas o céu já te viu no seu lugar. O esconderijo não foi um atraso, mas sim uma antecipação silenciosa. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, o Espírito estava te preparando espiritualmente para aquilo que seus olhos ainda não podiam ver. O tempo que você passou em silêncio será a sua maior habilidade espiritual. Os homens dão importância a diplomas. Deus dá valor aos desertos. O céu percebe o eco da alma que foi triturada em silêncio. E é esse som que vai ressoar no momento da revelação. Não virá de fora para dentro, virá de dentro para fora. Aqueles que te ignoraram não terão como explicar o seu sucesso, porque quando Deus age, Ele surpreende aqueles que tentaram silenciar. A razão humana muitas vezes não consegue entender o que é o favor divino, e você será a prova disso. Isso se tornará uma pergunta real para aqueles que tentaram te colocar em uma caixinha. A honra pode ser algo visível para todos, mas suas bases foram formadas em momentos íntimos e reservados. Deus não escolhe aqueles que já estão prontos para se mostrar. Deus capacita aqueles que estão preparados para suportar. Esse sustento vem da essência, da oração discreta, da lágrima não percebida, do jejum silencioso. A sua palavra terá peso, porque sua alma foi trabalhada. Pessoas que nunca ouviram, você vão parar para prestar atenção. Lugares que costumavam te ignorar, agora ficarão em silêncio ao te ver, porque agora você possui algo que apenas o quebrantamento pode oferecer. Glória com um significado. Sua dor se tornará uma chave que abrirá novas possibilidades para o caminho de outras pessoas. Nada que você enfrentou foi exclusivamente seu. Toda dor tem um propósito. Cada cicatriz será como uma chave. O que foi rompido encontrará a cura. O que estava oculto vai trazer liberdade. Você é uma porta que se abre para aqueles que ainda se encontram no escuro. A sua presença vai trazer um silêncio onde antes havia desinteresse. Isso não é uma questão de arrogância. Certamente será uma atmosfera. A unção que você possui silencia tanto vozes quanto pensamentos, porque a origem dela não é o orgulho, mas sim a presença. A verdadeira presença não precisa de permissão.
ela se faz presente. Você não retornará da mesma forma, voltará com uma nova consciência espiritual. As roupas mudaram. A forma de ver as coisas se transformou. A sua voz agora transmite confiança e segurança. Você será reconhecido por algo que não foi ensinado a você, mas que o Espírito colocou em suas mãos. A glória não pertence a você. Ela será um reflexo do que Deus realizou em sua vida. Isso não é sobre glorificar a si mesmo. É uma manifestação do céu. E quando alguém perguntar como foi que aconteceu, você poderá responder: foi Deus. De maneira discreta, no silêncio, no refúgio. Toda lágrima que cai na escuridão será comemorada sob a luz. Porque Deus não desperdiça sofrimento. A revelação não acontecerá apenas em um instante. Será um processo em movimento. Um momento importante, uma reviravolta. E você estará no centro de tudo isso, não por mérito, mas como uma resposta. Por que você respondeu sim, quando ninguém estava olhando? E agora, o céu está anunciando o agora, para que todos no mundo possam perceber. Quando o tempo da revelação chegar, aqueles que foram escolhidos por Deus irão despertar essa atenção de muitos. As pessoas verão, ouvirão, comentarão e ficarão admiradas. Somente o céu conhecerá o quanto de silêncio, obediência e renúncia foram precisos para que esse momento se tornasse realidade. Sua trajetória não será definida pela aparência do sucesso, mas pela marca divina que apenas os que têm uma visão espiritual conseguem perceber. Não foi apenas sorte, foi uma escolha espiritual. Você não chegou até aqui por sorte, nem pelos aplausos, nem pelas relações humanas. Foi uma escolha de Deus, uma escolha que foi feita antes de você vir ao mundo. Um chamado do céu, a marca de quem carrega uma missão que pode não ser compreendida pelo mundo, mas que Deus fez com precisão. Não foi uma coincidência, foi uma aliança formada antes do nascimento. Sua presença já era uma resposta antes mesmo de você tomar o primeiro ar. Você não é algo feito às pressas, você tem um propósito. Tudo o que você passou até agora foi apenas o cumprimento de uma promessa que vem sendo cultivada em silêncio. Você não veio, você foi acionado. A sua presença agora traz uma melodia, um som que ecoa no que não se vê, um som que energiza, provoca e traz à tona. Você não é apenas mais uma pessoa, você é um agente de transformação, um instrumento ajustado pela própria essência do Espírito. A força que vem de Deus silencia aquele que tentou te fazer desaparecer. Não será através de conflito, mas sim por honra. Não será necessário discutir, provar ou justificar. O que Deus realizar através de você fará com que até aqueles que zombaram da sua jornada fiquem em silêncio, porque a unção não se justifica, ela se revela. Aqueles que te deixaram de lado precisarão admitir o que não conseguiram compreender. Aquelas pessoas que se afastaram de você perceberão a energia que te rodeia. Líderes que questionaram sua própria preparação testemunharão o que o céu trouxe à tona. As pessoas da sua família que te chamavam de exagerado vão perceber que sua sensibilidade era, na verdade, uma forma de discernimento. O seu sim a Deus, mesmo em silêncio, ressoou mais intensamente do que 1000 palcos. Enquanto muitos estavam em busca de se expor, você preferia a profundidade das conexões íntimas. Enquanto muitos buscavam brilhar, você optou por ficar de joelhos. E o céu se lembra de quem aceita desafios quando não há aplausos. Deus colocou você em um momento que não deve ser perdido. Agora que você está se mostrando, é importante ter consciência da responsabilidade que vem com isso. Não se trata apenas de você, mas sim das pessoas que serão impactadas pela sua lealdade. O que está por vir não se trata de fama, mas sim de causar impacto. Sua voz foi moldada pelo silêncio para transmitir cura. Agora, você se expressa com mais autoridade do que com emoção. E quem escutar, vai perceber.
A razão pela qual você se comunica com aqueles que já viveram é porque eles possuem uma sabedoria especial. Sua história será contada como um testemunho e não como um apelo à compaixão. O que antes trouxe dor, agora se tornará um legado. O que antes era desprezo, agora se tornará caminho. E o nome que tentaram suprimir será lembrado como um sinal de que Deus exalta aqueles que são rejeitados pelo mundo. O mundo irá testemunhar sua ascensão, mas apenas o céu conhece o verdadeiro custo disso. Porque o que foi edificado com lágrimas, sacrifício e entrega silenciosa não se avalia em curtidas, se avalia em vidas que foram mudadas. E o momento da apresentação finalmente chegou. Mas não é para te louvar, para que todos saibam que Deus continua escolhendo, ocultando e revelando, sempre no momento certo e com uma glória eterna. Escolhido por Deus, há uma dor silenciosa que arde intensamente, mas não deixa rastros visíveis. A tristeza de perceber que ninguém se recorda de você, nem mesmo aqueles que estão mais perto. É quando você está lá para todos, mas sente que de alguma forma está distante da vida das outras pessoas. Os convites não aparecem, as mensagens ficam sem resposta e os gestos que você faz não são percebidos. O que realmente mais dói não é a falta em si, mas sim o contraste que isso traz. Você se compromete, se entrega de coração e está sempre presente, mas em contrapartida recebe silêncio. É como se você não fosse percebido, como se todo o seu esforço não tivesse valor. Você está presente em todos os lugares, mas ao mesmo tempo tem a sensação de não pertencer a lugar algum. A incerteza toma conta como uma sombra. Será que Deus me deixou para trás? Esse tipo de pensamento, embora seja negado pela sua fé, retorna sempre que há uma ausência sem explicação. O coração se cansa. É cansativo ficar insistindo. É cansativo tentar sustentar relacionamentos que só têm um lado envolvido. Cansa de estar presente para todos e nunca encontrar ninguém que esteja por você. Você começa a duvidar do seu próprio valor. Fica se questionando se está sendo enfadonho, se está pedindo demais, se cometeu algum erro. Mas no fundo, você sabe que fez apenas o que sabia fazer: amar, cuidar e se importar. E mesmo assim, não obtivemos uma resposta. A frustração aumenta e você se isola. O silêncio ao nosso redor se converte em um ruído dentro da nossa alma. Quando nem mesmo a família compreende, o abrigo acaba se tornando a solidão. E nessa solidão, você acaba aprendendo a chorar em silêncio, para não incomodar ninguém. Aprenda a segurar as lágrimas, pois você acha que não deve sobrecarregar ninguém com seus sentimentos. A dor se torna uma companheira e o medo começa a sussurrar: e se nem Deus estiver prestando atenção em mim? Mas mesmo sem compreender, você vai em frente. Mesmo ferido, você reza. Embora os homens tenham te esquecido, você ainda se recorda de Deus. Porque existe algo dentro de você que ainda tem a certeza de que tudo isso vale a pena. Que esse silêncio não significa o fim. Que essa invisibilidade tem um significado e leva, pois aqueles que são esquecidos pelos homens, muitas vezes, estão sendo resguardados por Deus. É nesse local escondido que o Espírito inicia a escrita do capítulo da Revelação. Quando você se der conta, toda essa dor que sente hoje vai se transformar em força e sabedoria. Aqueles que te esqueceram vão ver o que Deus é capaz de fazer por alguém que sempre permaneceu fiel, mesmo nos momentos em que se sentiu completamente invisível. Escolhido por Deus, talvez você esteja passando por um período em que sente que nem mesmo o céu te ouve. Você reza, pede ajuda, procura por sinais, mas o que acaba encontrando é apenas silêncio. Um silêncio intenso, pesado, que chega a machucar. É importante compreender que o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. Na verdade, é uma presença que atua de maneira profunda. Deus não tem pressa. Ele trabalha de forma silenciosa e cuidadosa. Ele não faz promessas baseadas em alicerces instáveis. Por isso, antes de te entregar, Ele te prepara. Antes de te mostrar, Ele te fundamenta.
Esse alicerce só pode ser estabelecido quando os ruídos ao redor param. A semente é plantada antes de se transformar em flor. No escuro, lá no fundo, longe dos holofotes. Esse é o caminho dos escolhidos. Você está sendo cultivado em segredo, para que mais tarde possa florescer com honra. E quem observa de fora pode achar que é o fim. Mas Deus sabe, isso é apenas o começo da colheita. O fato de Deus estar escondido te resguarda de julgamentos precipitados. Se você fosse apresentado antes do momento certo, as pessoas acabariam te julgando pela sua aparência, sem entender aquilo que o céu depositou em seu interior. Deus te protege não só do inimigo, mas também da vaidade, da comparação e da exposição antecipada. Quando Deus te protege, até mesmo o inimigo não consegue te achar. Ele ofusca o oponente, deixa os perseguidores em dúvida e cala os curiosos. Mesmo quando você se sente negligenciado, o céu está te protegendo. O silêncio é a proteção especial que mantém a sua essência longe de qualquer influência indesejada. O silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Na verdade, é um processo de construção. Cada minuto que parece ser um desperdício de tempo está, na verdade, construindo algo significativo. O céu está em constante movimento. Está muito ocupado se preparando. O Pai nunca te deixou. Ele está cavando mais fundo porque o que ele vai construir em você precisa ser duradouro. É necessário que suporte peso. É necessário carregar glória. Deus parece ficar em silêncio quando está criando algo que é ainda maior do que podemos imaginar. Porque se você pudesse enxergar o que ele está preparando, talvez ficasse surpreso. Quem sabe ele tentasse escapar, ou se apressar. Então ele se cala para que você possa ter confiança, para que você aprenda a viver pela fé e não apenas pelas aparências. Ele elimina os barulhos para que você consiga escutar apenas a voz do céu. As vozes das pessoas podem causar confusão. As opiniões podem nos desviar do foco. Os elogios nos fazem sentir maiores. No silêncio divino, você é guiado para um espaço onde só a voz dele se faz ouvir. É essa voz que te constrói, te transforma e te dá apoio. O que Deus está te mostrando no silêncio será revelado no momento certo, quando a autoridade se manifestar. Nada do que você está vivendo neste momento é em vão. Tudo será transformado em sabedoria, unção e discernimento. Você estará pronto para responder perguntas que ainda nem foram feitas. Sua dor silenciosa servirá como um guia para aqueles que estão se sentindo perdidos. Às vezes, a falta de respostas é a maior demonstração de carinho. Deus se importa mais em te moldar do que em simplesmente te agradar. Estou mais focado em te preparar para que você vá longe do que em te mostrar tudo de forma apressada. Você está sendo moldado com cuidado, e quem molda com cuidado não tem pressa. O silêncio de Deus não deve ser visto como desprezo, mas sim como um processo sagrado de lapidação. E quando esse tempo chegar ao fim, você vai perceber que foram nos momentos de silêncio que se revelou muito mais. Foi na escuridão que a luz mais brilhou. Foi na falta de sinais que a fé se firmou como uma rocha. O mundo irá presenciar o resultado, mas o céu conhece a verdade. Foi no silêncio que tudo começou a brilhar.